Bom dia, povo de Deus, povo lindo, povo abençoado. Que o Senhor te abençoe, que a unção do Espírito Santo venha sobre a tua vida no dia de hoje. É com muita alegria que nós estamos juntos novamente, tomando esse café com os melhores, com os santos, com você. Você é o melhor de Deus nessa terra. Saiba que você é uma pessoa muito especial. Eu sou especial. O Senhor tem olhado para mim, tem me abençoado e já estou muito feliz. Quero dizer para todos vocês que eu tenho uma família linda, uma esposa que eu amo, uns filhos que eu amo. Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado a vivermos em família. Estamos juntos, fazemos tudo juntos. Bem, vamos começar então nosso café com os semeadores, café com os sacerdotes da nova aliança. Vamos focar naquilo que nós estamos falando já há pelo menos 3 dias, que é quando Deus diz sim e Ele traz as instruções claras do que deve ser feito. Quando Deus fica em silêncio, que foi o caso de Saul, né? Saul, ele era muito ativo, né? Ele tinha hiperatividade, então segurar aquele homem era uma coisa louca. E Deus preferia ficar em silêncio. Deus muitas das vezes nos trata como a gente merece. Nós precisamos parar para poder ouvir o que está acontecendo. Mas nesse caso, Deus ficou em silêncio. E também a outra resposta que Deus fala, que o Senhor ministra sobre as nossas vidas, não por maldade, mas para crescimento, não porque Deus quer ver suas criaturas, seus filhos, sempre por baixo, mas Deus, Ele é poderoso, Ele sempre quer nos ensinar. Ele sempre quer nos ensinar. Então, em nome do Senhor Jesus, vamos aprender um pouco nesse café, amém? Diante de todo esse clima simples, nós vamos aprender um pouco mais que está em 2 Samuel capítulo 7. Diz assim o texto: Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicado por homens, mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. E, irmãos, meus queridos semeadores, meus irmãos, meus filhos na fé, bem, é muito interessante quando o Senhor nos diz não, porque Ele vem também falando claramente o motivo de dizer não. Bem, a gente vive numa sociedade, somos educados e a psicanálise, né, sempre nos ensina a dar respostas e fazer com que eu e você tenhamos respostas dentro de nós. Nós precisamos de resposta. E Deus está sendo tão claro aqui, meus irmãos. Deus está falando o motivo por que Davi não poderia construir, né, o templo para a habitação do Senhor. Isso é muito interessante porque cada um tem um chamado, cada um faz as coisas de um determinado jeito. Deus fez isso, irmão. Deus nos colocou com qualidades, com dons, com talentos maravilhosos. E tudo isso ordenado dentro da igreja, a igreja ela avança na obra da santificação, na obra da evangelização, na obra do cuidado com outras pessoas, porque a igreja ela está equipada.
Então, se a sua igreja não tem as pessoas certas, os trabalhadores certos, você precisa abrir o seu coração, você precisa clamar ao Senhor. Se o seu pequeno grupo também está com falta de líderes, com falta de supervisores, você precisa clamar ao Senhor, porque cada um tem um chamado. E imagine uma instituição que ela está caminhando, mas não tem aquela pessoa responsável para a limpeza, limpeza do banheiro, limpeza quando cai uma água, limpeza disso. Imagine, uma grande empresa e na dependência, na falta de uma pessoa específica para aquele propósito ali. Então, isso tudo acaba trazendo um abalo muito grande na confiança a essa empresa. Quem vai a uma empresa dessa se não tem quem ajude na limpeza, na conservação? Isso é muito ruim. Então, quando nós precisamos entender isso. Por quê? Porque não basta termos boa vontade. Não basta sermos aquela pessoa que temos o dom, mas que não estamos ouvindo a voz de Deus. Você tem um dom, mas você tem que esperar o tempo certo para que esse dom seja usado. Você tem uma graça muito especial para fazer determinadas coisas, então acalme o teu coração, vai chegar o tempo que você vai conseguir falar, vai chegar o tempo que você vai conseguir ministrar, porque talvez o Senhor já tenha dito para você não nessa área e você está insistindo. Sabe quando a gente quer insistir naquele irmãozinho e ele não quer? Sabe quando você está tentando fazer uma visita a uma determinada pessoa e aquela pessoa não quer? É bem por aí. Da mesma forma, o Senhor também está nos conduzindo a lugares altos. O Senhor nos conduz a lugares altos, Ele quer nos colocar por cabeça e não por cauda. E muitas das vezes nós não conseguimos chegar lá, por quê? Porque nós não paramos para ouvir a voz do Senhor. Que Ele pode estar dizendo sim, espere ou não. Nesse caso, Davi recebeu um não. Davi foi chamado para guerrear, para lutar as guerras de Deus. Davi tinha, que conquistar todo o território que o Senhor havia dado como promessa a Abraão. Imagine se Davi, ao invés dele fazer as grandes conquistas, ele ficasse no palácio. A primeira vez que ele tentou ficar no palácio, ele cometeu um ato pecaminoso diante do Senhor. Por quê? Porque ele não estava conquistando, ele foi chamado para conquistar. Tudo indica que eu estou sendo chamado para fazer uma live às 8 horas da manhã, para entrar na sua casa, e ficar com você até às 8h15. Tudo indica, e estamos orando e pedindo a bênção do Senhor. Então eu preciso da sua resposta, eu preciso que você fale, eu preciso que você comente, eu preciso que você diga: gente, é muito boa a live do meu pastor, é muito boa, é muito bom o café com os semeadores. E aí eu vou tendo a resposta do Senhor. Eu vou tendo cada vez mais a clareza do Senhor para continuar ou para parar. Porque já começamos alguns projetos, não conseguimos finalizar, porque mudamos a direção, mudamos o formato. A gente não desiste de nada, mas nós tentamos então mudar para poder entender como as coisas estão funcionando. Desistir não está no meu vocabulário, nem no vocabulário da minha família. Nós vamos até o final, nem tampouco na igreja semeando vidas. Nós vamos até o final, nós marchamos, porque nós não podemos parar. Nós temos uma grande obra para realizar ali na estrada do Cabo Sul. Então, querido, vem comigo, porque o Senhor tem chamado você
para uma determinada obra. Agora, não tente fazer outra coisa, porque senão você vai acabar metendo os pés pelas mãos, você vai estar fazendo aquilo ali por esforço próprio. Você vai estar colocando as tuas mãos aonde você não deveria colocar, ou ainda não é a hora de você colocar. Por isso que você tem que estar consultando ao Senhor, falando com o Senhor, abrindo o seu coração e dizendo: Espírito Santo, me guia, fala o meu coração, me mostra, me revela, e vai tocando, mas sempre em oração. Senhor, ajusta isso. Pai, me ajuda nessa área, eu preciso de um braço aqui, Senhor, eu preciso de um irmão aqui, eu preciso disso, e assim você vai entendendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o que é mais interessante, olha só, logo no início do capítulo, versículo 1 diz assim: o rei Davi já morava em seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia, ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Natã respondeu ao rei: faz o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. Resposta errada, Natã. Como que um profeta de Deus, aquele que consulta a Deus, responde algo para Davi sem ele mesmo consultar a Deus? Natã errou, tanto que logo mais, nos versos seguintes, o próprio Deus chama Natã à conversa. Natã, que negócio é esse, Natã? Tudo bem que eu estou abençoando Davi, mas não é isso que eu quero. Olha só, e aí, se você continuar lendo no versículo 4, vem o relato do Senhor para Natã. Natã está sendo discretamente repreendido pelo Senhor. Que coisa mais maravilhosa saber que nós temos um Deus, irmãos, que o amor dele por nós é muito grande. O amor de Deus para com a sua vida, para com a sua família, é muito grande, é muito belo. E a cada dia o Senhor nos protege, nos guarda, e ai daqueles profetas que querem falar por si só. Claro, o rei está vencendo, o rei está conquistando. Natã, por impulso, não, é o seguinte: Davi, vai nessa tua força, tu é o cara, tu tá no coração do pai, tu é o cara, vai em frente. Mas olha, todo profeta de Deus, você que é profeta de Deus, amém? Você precisa estar em comunhão, você precisa estar em sintonia. E todos que vierem até você, você tem que, antes de dar uma resposta, você precisa orar. Você precisa buscar. Se aquela pessoa foi ao teu encontro, em nome do Senhor Jesus, se Davi... Nós precisamos ouvir claramente o que Deus tem para cada um de nós. Por isso, o Espírito Santo, ele nos faz ler essa palavra e nos faz entender os nossos caminhos. Se nós não entendermos esse tripé das respostas do Senhor, nós simplesmente vamos entrar numa opressão emocional, numa depressão, naquelas frases que a gente costuma dizer: Deus não me ama, Deus esqueceu de mim, Deus me amaldiçoou, Deus não quer nada comigo. Ei, eu quero dizer para você que isso tudo não passa de armadilhas satânicas que o inimigo sopra na sua mente. Ele lança essas palavras na sua mente, onde acontece a maior batalha espiritual. É na nossa mente. Por isso, nós temos que colocar o capacete da salvação e a espada do Espírito. Chegou o tempo de você
orar por pessoas e dar a elas a resposta de Deus. Diga sim, diga não, manda ela esperar, mas você tem que ter certeza desse tripé, senão as suas emoções vão falar mais alto. E tanto você vai se perder, quanto a pessoa que você está aconselhando. Imagine se Davi começa a fazer as coisas. Imagine se Deus deixa as coisas acontecerem. Imagina. Agora não. Deus fala que será o filho. Deus já tinha estabelecido a nação de Israel. Faltava pouco para toda a conquista do território. Agora Deus está colocando uma dinastia para que viesse o Salvador. Então Deus separou uma nação, tirou lá do Egito, separou uma nação. Agora ele está, se fixando na dinastia de um homem por causa da promessa. Então Deus agora está separando um povo, uma tribo e agora uma família para dar continuidade ao plano de salvação. Que coisa mais gloriosa, né, irmãos? Então, pare e medite sobre isso nesta manhã. E vamos orar. Amém? Para que possamos compreender cada vez mais essa palavra de vida, essa palavra de ordem, essa palavra que nos motiva e que nos faz andar em lugares altos. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, graças te damos por tua bondade, por tua misericórdia, pelo teu grande amor. Que a tua mão de poder esteja sobre cada um de nós, nos ensinando, ó Deus, a guardar fielmente em nossos corações essa palavra. E que verdadeiramente sejamos aqueles, ó Deus, que pregam a tua palavra. Que verdadeiramente possamos entender o não de Deus. E possamos então entender o esperar do Senhor, entender o sim, é hora do sim. Então, Pai, eu rogo a Ti que o Senhor abençoe os meus irmãos. Neste dia, nesse café, eu rogo a Ti que o Senhor os abençoe, para que cada vez mais vivam o melhor desta terra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Shalom, meus irmãos, meus amores, Deus abençoe, Lu, shalom, graça e paz sejam abundantes na vida de cada um de vocês. Amém? Beijo grande.